Olá, alunos! Hoje nós teremos a aula 3 de hidrografia. Então, hidrografia é uma área da geografia que vai estudar água, no geral, as águas superficiais e águas subterrâneas, né? Então, os lagos, os mares, os rios, os oceanos. Então, essa é a área da geografia que estuda as águas. Vamos lá, vamos começar primeiro com essa definição de bacia hidrográfica, constituída por toda a área de captação de águas das chuvas e outros tipos de precipitação. Então, a bacia hidrográfica é a área onde eu vou ter toda a captação de água. Quando fala de precipitação, a gente sabe que é chuva, e as outras precipitações que a gente pode ter pode ser neve, né? Ou granizo, é um tipo de precipitação, a água em estado sólido, só que em estados diferentes. Então, pensa numa bacia quando vocês colocam a água dentro da bacia na casa de vocês para fazer a unha dos pés, enfim, para fazer alguma coisa. Não tem a borda da bacia, o lugar mais alto? Se você colocar muita água, a água vai sair para fora da bacia. Aquele lugar mais alto da bacia, a borda da bacia, é o que a gente chama de divisor de água. O que é o divisor de água? São os lugares mais altos da minha bacia hidrográfica. Ela vai separar uma bacia da outra, vai dividir uma bacia da outra. Por exemplo, olha aqui, ó, tem o meu relevo e aí eu tenho a precipitação. Tenho chuva caindo aqui. Quando a chuva cai aqui nesse ponto mais alto, ela vai se dividir, essa precipitação. Uma parte vem para cá e a outra parte vem para cá. Isso é o divisor de água, o ponto mais alto no relevo, que vai separar as águas, que vai dividir uma bacia da outra. Então aqui eu tenho a bacia A e aqui eu tenho a bacia B. Elas são separadas pelo ponto mais alto, o divisor de águas. Então, quando chove, eu tenho a captação da chuva dentro de uma bacia e captação de chuva dentro de outra bacia. Ok. E a vertente? Vertentes são essas outras áreas aqui, por onde a água verte, por onde a água escoa. Então, eu tenho uma vertente. E aí, se eu fizer um outro desenho aqui, ó, tenho duas vertentes. Uma vertente aqui, outra vertente aqui. Então, é por onde a água está vertendo ou escoando superficialmente, né? E quando ela pode estar se deslocando no subsolo. Ela pode estar se deslocando no interior. A gente vai ver isso mais daqui a pouco, para frente. O que seria a rede hidrográfica? Então, você já tem a bacia hidrográfica, tem o divisor de água, que são os pontos mais altos, tem a vertente por onde a água verte. A rede hidrográfica vai ser o conjunto de rios que eu vou ter. Então, o meu rio principal, o meu afluente e meu subafluente. Então, vamos olhar para um desenho que eu fiz aqui para vocês entenderem melhor. Tá vendo aqui? É o ponto mais alto. Pensa que aqui, ó, é o limite da bacia. Essa área em cinza que vocês estão vendo, em cinza não, em preto que vocês estão vendo aqui, ó, é o limite da minha bacia hidrográfica. Se é o limite, é o divisor de água, são os pontos mais altos. Então, as nascentes dos meus rios, elas vão ocorrer onde? N de nascente, nos lugares mais altos. Por conta da gravidade, a água vai descendo para o lugar mais baixo. Então, nascente de rio sempre em lugar alto. Nascente, a água vai indo para o lugar mais baixo e vai encontrar com outras águas. Como que isso ocorre, né? A rede hidrográfica tem aqui um rio principal e esse rio é alimentado por outros rios. Esse rio aqui que está alimentando o rio principal, a gente chama de afluente. O rio que vai alimentar um afluente é um subafluente. Então, olhem para cá, aqui eu tenho o meu afluente. Tenho um subafluente aqui, outro subafluente aqui. Então, esse rio e esse rio está alimentando o meu afluente. E aí essas águas desaguam no meu rio principal. Mesma coisa acontece do outro lado aqui, ó, da bacia hidrográfica. Então, aqui eu tenho o meu rio, que a gente chama de afluente, que vai desaguar no rio principal, e aqui os dois subafluentes.
Lembrando que o rio nasce no lugar mais alto. Então aqui, nascente, nascente, nascente. Nasceu, desagou em outro rio, subafluente. Esse rio que desagou no rio principal, eu chamo de afluente. O rio principal é o rio que vai dar o nome da bacia. Por exemplo, se eu falo bacia do rio Tietê, então o rio Tietê é o rio principal e eu tenho afluentes que vão desaguar nesse rio principal. Vou dar um exemplo para vocês. O rio Tamanduateí, ele deságua no rio Tietê. Ele é um afluente do Tietê. E eu tenho outros pequenos rios que desaguam no Tamanduateí. Então eu tenho subafluentes. Ok? Então isso é a rede hidrográfica, composta pela nascente, pela foz, pelo rio principal, os afluentes e subafluentes. Nascente, tá vendo que aqui o rio ele tá pequeno? Ele vai ficando mais largo, mais largo, mais largo, por quê? Tem outros rios que vão contribuindo, alimentando ele. E aí quando chega na foz, ele está mais largo. Então, aqui eu tenho nascentes e eu vou ter a foz, onde o rio deságua, onde ele acaba. Ele pode acabar no mar ou pode acabar em outro rio. Por exemplo, esse rio, ele está nascendo aqui e está acabando em outro rio. E esse daqui pode estar acabando no mar. Enfim, então só para vocês terem uma ideia. E os caminhos que a água faz? Quando a gente estuda o ciclo da água, tem uma imagem na apostila de vocês. Olhem para essa imagem, né? Eu tenho o sol liberando energia, tenho evaporação da água, tenho evapotranspiração das plantas. Então eu tenho essa água mudando de estado físico, a água que está lá no mar, nos rios, nos lagos, ela evapora, então ela muda de estado líquido para o estado gasoso, a liberada pelas plantas, estado gasoso, tudo isso vai formar uma nuvem, várias nuvens, depois vai precipitar, vai chover. Então, aí quando chove, essa água ela vai escoar, uma parte vai infiltrar no solo e outra vai evaporar. Então, com isso eu tenho novamente o ciclo, ó. A água escoa, infiltra, aí depois a que está ali na superfície começa a evaporar. E aí eu tenho um ciclo, tem uma música que eu vou indicar para vocês, uma música que se chama Chuva, que é uma música composta por dois cantores, uma cantora que se chama Gabi Amaranto, você pode digitar no YouTube Gabi Amarantos, Chuva, e uma música que também um outro cantor do Pará canta, que se chama Jalu. O Jalu, ele canta essa música Chuva. Escuta as duas versões, vê qual que você gosta mais. Ela fala justamente do ciclo da água e da chuva. Enfim, então esses são os caminhos da água. Escoa, infiltra e evapora. Ok. Agora que a gente já sabe que existe uma rede hidrográfica de um subafluente, afluente e rio principal, eu tenho aqui o curso. O que é o curso? O curso do rio, o caminho do rio. Olha para esse desenho aqui. Nascente e foz. Então aqui é o curso do rio. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma indústria e aqui eu tenho a minha casa. Se eu falar assim, ó, a indústria está a montante, significa que está onde? Mais próximo da nascente, né? No alto curso do rio. Aí se eu pego e falo, a foz do rio está a jusante. O que significa? Que tá para cá, ó, nessa direção. Então é uma questão de referencial, a foz vai estar sempre no baixo curso. Então a curso, caminho que o rio faz, alto, montante, lembra de montanha, lugar alto. Eu não falei para vocês que o rio nasce no lugar alto, depois ele vai indo para o lugar baixo por conta da gravidade. Aí eu tenho aqui, ó, curso alto, curso médio e curso baixo, que a gente também pode chamar de jusante, ok? Beleza, eu havia falado para vocês que a água faz um caminho, ela escoa, ela infiltra e evapora. Além de a gente encontrar água na superfície, a gente pode encontrar água subterrânea. Como? Nos aquíferos. Presta atenção aqui nesses aquíferos. Por quê? Aqui, ó, tem minha grama, tem minha superfície, a água caindo, ela vai infiltrando no solo. E aí eu vou encontrar água confinada, água entre os poros do solo. Então aqui, ó,
isso é o que eu chamo de nível freático. Separa duas áreas de água na parte subterrânea. Zona não saturada. Tá vendo que aqui eu tenho uma parte do meu solo que não está toda preenchida de água? Então aqui eu tenho uns grãos, tem uns espaços vazios entre esses grãos, esses grumos. E aqui, ó, entre os poros do solo, eu não tenho água em todas as partes. Então ele não está saturado, a gente chama isso de zona não saturada. Quando eu venho abaixo do nível freático, eu encontro a zona saturada. Todos os poros estão preenchidos. Então se você fizer um poço aqui, cavar um poço, você vai encontrar água quando você chegar aqui. Aqui você não encontra, aqui você vai encontrar. Por quê? Os poros estão todos preenchidos. A partir do nível freático que eu encontro, né? Então essas águas subterrâneas que a gente tem, os principais aquíferos que a gente vai encontrar no Brasil são dois. O aquífero Alter do Chão, que está na região norte, lá nas terras subterrâneas do estado do Amazonas, Amapá e Pará. E a gente tem um outro aquífero, o maior aquífero do mundo de água doce, que é o aquífero Guarani. Então ele compreende os países, né? Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Quais áreas do Brasil? A região sul toda, né? Todos os estados, não todas as partes dos estados da região sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No sudeste, a área do aquífero Guarani, estado de São Paulo, Minas Gerais. E no centro-oeste, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, olha o tamanho. Pega o centro-sul do Brasil, uma boa parte do centro-sul, da região centro-sul do Brasil. Então, é água doce subterrânea disponível para consumo. Óbvio que tem algumas áreas que já estão contaminadas por conta de algumas atividades industriais, agrícolas, que foram sendo desenvolvidas na superfície, e aí conforme a água vai infiltrando, ela vai levando esses rejeitos, vai levando isso pro subsolo, vai levando para a parte subterrânea e contamina essas águas. Mas é uma fonte de água doce que a gente pode utilizar para o nosso consumo. Então, aquífero é água subterrânea. Não estou falando mais de água superficial, não estou falando mais de rio, não estou falando mais de lago, não estou falando de oceano e mar, ok? Então vamos lá. Tipos de drenagem. O rio, ele pode ser drenado para o interior de um país ou de um continente ou para o exterior. Endorreica. Vou dar um exemplo para vocês de um rio de drenagem endorreica. Toda vez que aparecer endo, eu estou falando de interno. Toda vez que aparecer exo, lembra de externo. Então, uma drenagem endorreica significa o quê? Que o rio ele nasce no continente e de vez de ele fazer um caminho em direção ao oceano, ao mar, ele vai fazer o caminho inverso, ele vai em direção ao interior. Por exemplo, o Rio Tietê. O Rio Tietê nasce em Salesópolis e ele poderia desaguar na região do litoral. Mas ele não faz isso. Ele vai cruzar todo o estado de São Paulo, cruzando todo o estado de São Paulo para desaguar no Rio Paraná. Então, o que acontece? Ele é um tipo de drenagem endorreica. Ele não faz o caminho para o mar, ele faz o caminho para o interior. Vou fazer um desenho para ficar mais fácil. Faz de conta, só faz, tá? Porque eu não sou um bom desenhista. Que isso aqui é o Brasil. Olha o que o Rio Tietê faz. Ele faz isso. Ele vai desaguar em outro rio. Então, ele nasce aqui e vem para cá. Por conta da geomorfologia. Então, significa que aqui é mais alto e aqui é mais baixo. Enfim, aqui ó, eu tenho um outro exemplo de um rio que tem uma drenagem exorreica, o Rio São Francisco. Ele nasce em Minas Gerais e vai desaguar lá na divisa de Sergipe com Alagoas. É um tipo de drenagem exorreica. Olha o caminho que ele está fazendo. De dentro para fora. Diferente do Tietê, que faz um caminho de dentro para dentro. Então, são tipos de drenagens diferentes. Ok? Tipos de regime. Você não se alimenta? Eu me alimento? Todo mundo se alimenta. O rio também vai se alimentar. E aí, o que vai alimentar esse rio? Pode ser a água da chuva ou os outros tipos de precipitação, neve ou gelo.
Então, quando eu falo um regime pluvial, significa que o rio é alimentado por água da chuva. Então, eu sei que aquele rio, ele vai receber água da chuva. Quando eu falo de um regime nival ou glacial, ó, neve ou de geleira. Quando derrete, se transforma em estado líquido, essa água que está em estado sólido, e aí vai alimentar o rio. Então, eu tenho um rio que pode ser de regime pluvial, ou nival ou glacial. Além disso, eu tenho um rio que pode ser misto ou complexo. Por que misto ou complexo? Quando ele tem mais de um regime. Vou dar um exemplo para vocês. O rio Amazonas. Ele não nasce no Brasil, ele nasce no Peru. E aí ele vem, entra no território brasileiro e depois vai desaguar aqui. Que esse rio ele tem um regime complexo ou misto? Porque ele vai ser alimentado pelo derretimento, né, da neve dos Andes e também pela chuva que precipita aqui na bacia amazônica. Então, o que significa? Ele é um rio que é alimentado tanto por neve quanto por água da chuva. Então, é um regime misto ou complexo. Outra coisa importante, rios, tipos de rios, perenes ou caudulosos. Já falei de perenes para vocês quando eu falei tipo de vegetação. Perene, que não seca, ou caudulosos, que não seca nunca, que tem água o ano inteiro. Isso é um rio perene ou cauduloso. Intermitente ou temporário. Temporário, que tem água num momento e depois não tem no outro. Um rio intermitente, é que nem o sinal da internet quando está intermitente. Tem internet uma hora, depois não tem internet. Tem internet uma hora, depois não tem internet. Então isso é uma intermitência. Posso ter intermitência na água também. Onde eu vou encontrar esses rios intermitentes? No Brasil, na região semiárida, norte de Minas, Nordeste, uma parte do Nordeste brasileiro. Então são rios intermitentes ou temporários, que vai secar. E aí você vai conseguir caminhar no leito dele, no meio dele. Depois, recebe água e, enfim, então fica oscilando. Porém, a gente tem um rio aqui bem perto do Rio São Francisco que nasce em Minas Gerais. Então ele recebe muita chuva, né? Chove bastante nessa região do Sudeste. E aí, ele não nasce no norte de Minas, né? Então ele nasce lá na Serra da Canastra, ele vai receber muita chuva. Por que ele não seca? Ele passa pelo Nordeste, uma região semiárida, ele não seca, porque ele nasce numa região que chove muito. Então isso faz com que ele não seque, que ele seja considerado um rio perene e cauduloso. Um rio que passa por áreas semiáridas e ele não é seco, né? Enfim, rios de planície ou de planalto. Quando eu falo de planície, eu penso num lugar plano. Então, o que os rios de planície vão ter como características? Eles vão se movimentar de forma lenta. Por quê? Eu não tenho desnível no meu relevo. O relevo é plano. E aí ele começa a serpentear, já que ele tem um pouco de dificuldade de se movimentar, as águas se movimentar. Então, ela vai se serpenteando, procurando um caminho mais fácil e vai seguindo o seu caminho. Esses rios são ótimos para quê? Para navegação. Então, rios de planície são ótimos para a gente o quê? Navegar. Agora, os rios de planalto. Se eu estou no planalto, significa que eu estou no lugar mais alto. Quando esse rio vai seguir no seu curso, ele tende a ir para um lugar mais baixo. Rios de planalto, as águas são mais velozes, são mais rápidas, mais movimentadas. Geralmente tem desníveis. Então o rio é um rio muito mais agitado, que tem quedas d'água. O que eu posso utilizar esse rio? Para a produção de energia elétrica. Então esses rios de planalto têm um potencial hidrelétrico muito bom. Porém, para navegação tem que tomar cuidado, que senão vai ser que nem o pica-pau descendo no barril na catarata, na cachoeira, né? Então tem que tomar cuidado com o rio de planalto na navegação. Não é tem trechos que são navegáveis, tem trechos que não são, por conta dos desníveis que a gente vai ter. Ok, mais algumas coisas aqui, ó. Tipos de canais. Retilíneo, então eu tenho um rio que ele vai ter um canal reto, ele vai seguir reto. O rio Tietê, ele não era retilíneo, ele foi retificado, então foi uma intervenção humana para modificar o curso do rio.
E ele pode ser meandrante, que é o que era o rio Tietê. Ele vai serpenteano, cheio de curvas. O rio Tietê era assim, o rio Pinheiros era assim, cheio de meandros. E aí o que a gente fez? A gente retificou o Pinheiros e o Tietê. A gente ocupou o que a gente chama aqui, de leito maior, ou que a gente pode chamar também de várzea do rio. A várzea, o leito maior, é a área de inundação periódica. Por isso que a gente tem enchentes às vezes nesses lugares, porque a gente ocupou o lugar do rio, né? Então a gente não pode construir do lado do rio. Nunca é bom construir do lado do rio, porque o rio tem uma área de inundação periódica. Quando chove muito, ele inunda, que é o que a gente chama de várzea ou leito maior. O leito menor é isso daqui, né? A calha do rio, às vezes, ela pode ser uma calha muito profunda ou uma calha rasa. E aí, quando chove muito, o rio enche aqui, e vai ocupar essa área do leito maior ou da várzea, que pode se chamar de várzea também. Uma dica, um documentário que vocês podem assistir, se chama Entre Rios, que vai falar sobre a urbanização de São Paulo, da cidade de São Paulo, e vai mostrar para vocês esses processos de retificação. Super recomendo, porque vai articular geografia urbana com hidrografia. Muito bom. Tem no YouTube. Um rio anastomosado, com o canal anastomosado. Imagine que o rio está lá seguindo retilíneo ou meandrante e ele encontra uma montanha. E aí ou um morro, ele subdivide. Então uma parte vem para cá, outra parte vem para cá. Então o rio vai ser mais ou menos assim, Dá uma olhadinha aqui nesse desenho. Ele encontrou uma montanha e um morro, aí ele vai se subdividir. Vou colocar algumas imagens para vocês visualizarem, Depois ele vai se encontrar, Opa! O que é isso aqui no meio? Uma montanha, um morro, uma colina, enfim, alguma coisa, um obstáculo do relevo que o rio encontrou. Aí ele está vindo aqui, subdividiu. Depois ele forma um canal. O entrelaçado, quando você olha, é muito parecido. Mas qual que é a diferença? Ele tem um canal e tem várias coisinhas assim, vários bancos de areia. Essas coisinhas que eu chamo são os bancos de areia. Não é montanha, não é morro nem colina, né? São bancos de areia. Então, há um outro tipo de canal, é entrelaçado. Para acabar essa parte de canal, de rio, vou falar para vocês sobre uma foz em estuário e delta. Cheguei no mar, o rio aqui é o mar, O rio chegou no mar sem encontrar nenhum obstáculo, não tem banco de areia, não tem nada. Chegou reto, fácil. Quando eu encontro agora bancos de areia, olha o que acontece com o canal do rio. Tá meio feinho o meu desenho, mas vocês imaginem um pouquinho aí na cabeça de vocês. O que acontece quando eu encontro um banco de areia aqui, O meu rio, ele não vai ter um canal assim reto, sem nenhum obstáculo para a água desaguar. Tem vários bancos de areia e aí o meu canal vai ser ramificado. Então, o tipo de foz, o fim do rio, pode ser em estuário ou em delta, ok? Vamos falar de consumo de água, porque quando a gente fala em consumo, que a gente tem que economizar água, a gente tem que economizar mesmo. Mas será que nós consumimos demais água? Pensa aqui comigo, consumo de água, 70% aproximadamente é pela agropecuária. Criação de gado, pastagem, plantação de soja, de cana, consome 70% de água para o quê? Irrigar a plantação, é muita água. Além disso, essas culturas que a gente tem no Brasil, monocultura do agronegócio, utiliza muito agrotóxicos. Aí eu vou lá, irrigo, a água faz o que no seu caminho? Infiltra no solo. Quando a água infiltra no solo, ela leva agrotóxicos para a água subterrânea e acaba contaminando. As águas superficiais também, do rio. Quando escoa a água e leva aquilo para o rio, eu contamino essa água do rio. Então é uma atividade que consome muita água e ainda gera alguns impactos ambientais. Outra coisa, a indústria consome 20%
20% da água consumida é pela indústria. E a indústria vai gerar efluentes. O que é efluente? O esgoto, os resíduos, né? Então eu vou fazer um processo, eu tenho que lavar uma caldeira, tenho que lavar o meu chão de fábrica, tudo isso vai virar esgoto. Então, além de se eu consumo muito, eu produzo muito resíduo, muita água contaminada. Se eu não trato essa água e lanço no rio, eu vou contaminar os rios. Então, a indústria e a agropecuária consome 90%. Além de consumir muita água, eles geram muitos resíduos, muitos impactos ambientais. Aproximadamente 10% é de consumo residencial. Residencial que você usa para tomar banho, para lavar a louça, para dar descarga, enfim. Tudo isso vai virar resíduo. Você defecou, urinou, lavou louça, tomou banho, escovou os dentes, lavou roupa, gerou resíduo. Vai gerar um resíduo líquido, vai gerar uma água. Então, desses 10% do consumo residencial, pensa que ainda existem diferenças no consumo. Por quê? Na sua casa tem piscina? Na sua casa tem hidromassagem? Na sua casa tem fonte? Porque se tiver, você está consumindo muita água. Agora, se sua casa não tem nada disso, só toma um chuveiro, você consome menos água. Então, dentro das diferentes classes sociais, dependendo do tipo de moradia que você tem, você vai ter o quê? Um consumo maior ainda. Então, dentro desse consumo residencial, a gente tem consumo maior de determinadas classes sociais e menor de outras classes. E a água? A água é tratada como? Na ETA, Estação de Tratamento de Água. E ela é tratada para o nosso consumo. Aí depois que virou esgoto, virou efluente, ela vai ser tratada na ET, Estação de Tratamento de Esgoto, ETA-ET. Então isso vai ser o saneamento básico. O que é o saneamento básico? É a coleta e o descarte do resíduo, é a distribuição de água potável e, além disso, do tratamento do esgoto. Então, isso é o saneamento básico, porque toda a água que a gente consome precisa ser tratada previamente até chegar na nossa casa e posteriormente também. Então, a gente precisa de uma estação de tratamento de água e uma estação de tratamento de esgoto para garantir o saneamento básico da população. Ok? Então, quando a gente for falar de poluição das águas, pensa que o esgoto, se a cidade não trata o esgoto, essa água é contaminada por esgoto. Indústria, o agronegócio vai contaminar com agrotóxicos, assoreamento, né? Vai ter a remoção do solo por conta das atividades agrícolas. Esse solo vai se depositando no rio e vai formando bancos de areia, diminuindo a profundidade do leito do rio. Então, o agronegócio vai ter vários impactos no uso da água e nos rios, tanto na água superficial dos rios, quanto nas águas subterrâneas do lençol freático, né? Então, é isso. Tentem fazer os exercícios. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunte para o plantonista ou para mim no plantão da semanal, ok? Olá, alunos do vestibulinho. Nós vamos resolver os exercícios da aula 3 de hidrografia da sessão de olho no vestibulinho. O primeiro exercício que a gente vai resolver é o 1, Cefet Minas Gerais 2010. Então ali eu tenho um mapa da América Latina e esse mapa está mostrando uma área bem importante ali, ó, destacada em preto, que a gente vê que pega Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, uma grande parte do Brasil. A área destacada encontra-se o Aquífero Guarani. Não havia falado para vocês que o Aquífero Guarani compreende Paraguai, Argentina, Uruguai e o centro-sul do Brasil? Então é isso que está mostrando aí, né? Não está mostrando a Bacia de São Francisco, porque a Bacia de São Francisco começa em Minas Gerais e vai terminar e compreende uma área de Minas e vai passar pela Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Não é um clima tropical de altitude, né? Porque está pegando uma área subtropical ao sul do Trópico de Capricórnio.
Mata dos Cocais também não é, porque a Mata dos Cocais está na região, entre a região Nordeste e Norte, entre os estados do Maranhão e da Paraíba. Então também não é esse item. O item correto é o item A, Aquífero Guarani. E agora a gente vai fazer o exercício 2. Assinale a alternativa abaixo que não representa uma das características gerais da hidrografia brasileira. A maior parte dos rios brasileiros é abastecida por um regime pluvial, praticamente não havendo indício de regimes de abastecimentos nivais ou glaciais. Praticamente não havendo, não significa que não há. Né? A gente sabe do exemplo do Rio Amazonas, que é um regime misto ou complexo. Então, o item A está correto. B. A maioria dos rios do Brasil é perene e a minoria é intermitente. Isso é verdade. A gente tem a maioria perene e alguns intermitentes na região semiárida. C. A hidrografia brasileira é rica em rios e pobre em lagos. Verdade, a gente tem mais rios do que lagos. A gente é pobre em lagos, né? Em algumas cidades a gente tem alguns lagos artificiais. D. Alguns rios brasileiros são muito usados para navegação. A exemplo do São Francisco. São Francisco não é um rio muito utilizado para navegação. Tem várias usinas hidrelétricas nele, é um rio de planalto. Então esse item está incorreto, né? E aí, essa é a alternativa correta. Por quê? Porque você tem que encontrar a alternativa abaixo que não representa uma das características gerais da bacia hidrográfica, das bacias hidrográficas brasileiras. Então, a D é a alternativa correta. Aí fala, os rios do Brasil são exorreicos e desaguam quase sempre no Oceano Atlântico. Sim, a maioria dos rios do Brasil vão desaguar no Oceano Atlântico, são exorreicos. Então, a alternativa correta do exercício 2 é a letra D.